O anime começa mostrando um campus, a Academia Mágica Higarden, onde ensinam magia, mas o protagonista não manja nada disso. Então ele vai na masmorra da academia durante a noite procurar monstros para matar utilizando a sua espada, já que ele não tem talento algum para magia. Durante uma aula prática, o professor Edward chamou Will, o protagonista, para mostrar ao restante da turma como se faz para acender uma chama em uma pedra. Mas, como ele não sabe nada, não conseguiu fazer o que o professor pediu e todos da sala começaram a rir dele, exceto a garota. Então Sion, um colega de classe de Will, mostrou como faz para acender a chama na pedra utilizando a magia. Levou um esporro do professor, pois foi escutado que Sion fizesse isso, e sim o Will. Depois que acabou a aula, Sion vai tirar sarro da cara de Will e aparece a Colette, a única aluna da turma que não riu quando Will errou a magia. Depois que a Colette ajudou Will contra o Sion, os dois foram dar uma caminhada pelo campus da academia enquanto conversavam, mas o Will ficou com receio de outras pessoas não quererem mais falar com a Colette por causa dele, e que era estranho uma garota bonita se preocupar com ele. Então, como toda história de anime, o protagonista começa a contar a sua história do passado e tudo mais. Nesse caso não foi diferente. Will começou a falar sobre seu passado e sobre que tinha uma amiga de infância que junto a ela sonhavam juntos em ser os melhores magos para poderem ficar numa torre que dá visão para além das muralhas para eles poderem ver o pôr do sol juntos. Mas para isso, os dois tinham que conseguir esse feito. E não foi bem isso que aconteceu. Só ela conseguiu se tornar a maga mais poderosa. Ele foi ficando pra trás, porque ele não sabe magia. Então ele continua na academia treinando pra conseguir ser esse mago poderoso. Mas na verdade o sonho dele é estar ao lado dela, não sendo um mago poderoso, mas sim um espadachim. Bom, mudando de cena, aparece o Will tomando um puto esporro do professor Vornek, que é um outro professor da academia, por ele ter entrado na masmorra sem permissão e matado alguns monstros e ganhado alguns pontos em cima disso. Mas ainda faltariam 4 pontos para o Will não ser expulso da academia. E assim o professor Vornek avisa o Will que ele pode conseguir esses pontos no 6º andar da masmorra, lutando contra um monstro que vale 10 pontos. Mas Sion ouviu isso por trás da porta e foi atrás primeiro, com outros 2 amigos que logo morreram, e as magias de Sion não funcionavam no monstro. O Will ouviu seu grito e foi atrás para derrotar o monstro, apesar de tudo, salvar Sion. O Will derrota o monstro e ganha os pontos, então Sion e o professor Edward ficam putos porque não aceitam Will ter uma força maior que a deles e não conseguir usar a magia, apenas a espada. Sendo assim, Will fica um passo a menos de realizar seu sonho de fazer a união entre varinhas e espadas, ao lado de sua amiga de infância. O segundo episódio começa com a academia toda falando do Will por conta dele não saber usar magia e se perguntando por que ele ainda está na academia. Bom, e logo em seguida, a diretora Cauldron entrega uma espada mágica para o Will e diz que ele poderá continuar na academia se ele se esforçar, conseguirá subir na torre e encontrar sua amiga de infância. PS, a espada que a diretora entregou para Will era uma espada que queria ser uma varinha, ou seja, é meio mágica, os bagulho aí, sinistro. No intervalo da aula, Will e Colette estavam caminhando quando ouviram o pessoal falando que Sion foi quem derrotou o monstro, e quando Will passou por perto, Sion se levantou e agarrou ele pelas roupas, mas não fez nada com ele, simplesmente saiu andando, com aquela cara de puto, tá ligado? O professor Edward vai até a sala da diretora Cauldron solicitando expulsar Will da academia, e ele então propõe que ele fizesse um teste com ele. Caso Will não passe, ele poderá decidir expulsá-lo ou não. Sendo assim, Edward chama Will para a sala de feitiços e desafia ele. Caso Will acerte um golpe no professor, ele ganhará 5 pontos de magia. Caso não acerte, Edward fará com que Will seja expulso da academia. E depois de uma luta absurda, com Will praticamente sem conseguir continuar, aparece a Colette e entrega sua espada a Will, que era o que faltava para ele conseguir forças e lutar um pouco mais, e assim consegue quebrar o escudo de Edward e cortar o seu rosto, levando assim os 5 pontos de magia para casa e Edward saindo revoltado. Então, meu amigo, o terceiro episódio começa com uma cena emocionante. Memórias do Will do dia que a sua amiga de infância Elf entregou os óculos que ele usa em batalhas e que ele prometeu subir na torre para poder ver pôr do sol junto. Elf diz que esperaria o tempo que for preciso, então eles despedem com Will chorando por não ver mais a Will, além de estudante, também trabalha entregando jornais. Neste jornal, ele viu que Elfin estará presente na academia e que precisará de algumas coisas de gelo que servem
escrevem para fazer novos feitiços e quem ajudar seria recompensado. Sendo assim, Will pediu ao seu colega de quarto Host que emprestasse os seus itens mágicos a ele, pois os monstros que Will precisaria derrotar estariam no quarto andar da masmorra. Host empresta e o Will vai à aventura. Chegando no quarto andar, Sion já estava por lá, dominando tudo. Sendo assim, Will desce mais um pouco e encontra uma garota em apuros com 3 monstros. Sem preocupações, Will derrota os 3 monstros com poucos golpes e salva a vida de Iris, que é a garota que ele salvou. Então Iris segue a aventura com Will à procura de monstros para derrotar e os dois encontram logo mais poderoso, tipo um boss. Will não deixa ela participar da luta, pois ela era muito mais fraca, e quando ele o derrota, Iris pensa como pode reportar isso aos superiores, ou seja, ela é uma infiltrada para acabar com Will, mas isso ele não percebeu ainda. Talvez, quem sabe. Bom, agora eu vou falar sobre essa épica batalha contra o boss, que Will usa os artefatos mágicos que o Host empresta a ele, que são bombas com um gancho, esse que vocês estão vendo na tela agora, e, cara, basicamente ele vai prendendo o boss com essa corda, indo pra lá e pra cá, deixando o boss sem entender nada, e prende ele. Quando o Will gira o coisa de tá na mão dele, que é pra ele sair a corda, quando ele gira isso, ativa uma pólvora que vai até o final, ativando as 3 bombas que estão grudadas no boss, como se fosse uma bomba mesmo. E o Will consegue assim explodir o boss e derrotar ele e pegar os artefatos de gelo que ele precisava. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma passadinha no canal que tem mais vídeos aí. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Um abraço, fui, tchau, tchau.